Olá, muito bem-vindo a mais uma aula da SOBED. Meu nome é Sérgio Marques, eu sou médico endoscopista do Hospital das Clínicas e nós estamos aqui hoje para falar sobre o exame endoscópico no esôfago de Barrett, algo que é comum na vida do endoscopista, cujos objetivos então são direcionar a avaliação endoscópica no esôfago de Barrett, otimizar a taxa de detecção de neoplasias nesse grupo de pacientes e otimizar a cromoscopia no esôfago de Barrett. Então, nós temos a qualidade do exame direcionado ao esôfago de Barrett, que envolve tanto o exame em si, como os acessórios e subterfúgios para melhorar a avaliação, como técnicas avançadas de cromoscopia. Então, uma mudança que nós vimos ao longo do tempo é a endoscopia de alta resolução. Nós conseguimos visualizar muito melhor os endoscópios de alta resolução de hoje do que nos aparelhos anteriormente, não HD, que nós praticamente só detectávamos lesão muito grosseira. Não podemos esquecer da limpeza do esôfago. Excesso de secreções, salivas, elas obstruem e não permite que nós vejamos pequenas lesões sobre a área do esôfago. Então, à medida que nós lavamos essa mucosa de forma adequada, nós passamos a detectar pequenas lesões no esôfago. Então, sempre na medida do possível, usar um mucolítico, podemos usar acetilcisteína, usar uma simeticona, água, mas nós temos que tirar esse excesso de resíduos na mucosa esofágica. Outra questão importante na avaliação do esôfago é o tempo do exame. Não dá para nós fazermos um exame de qualidade no esôfago de Barrett gastando 1 a 2 minutos. Nós temos que fazer um exame bem feito, com tempo maior. Esse estudo publicado em 2012, ele demonstra nitidamente isso. Quando você faz um exame muito rápido, a sua taxa de detecção de lesão ela é muito menor do que naquele grupo onde você fazia uma inspeção mais cautelosa e mais cuidadosa, principalmente acima de 1 minuto por centímetro da extensão longitudinal do esôfago. Então, gastar tempo mesmo na avaliação do esôfago de Barrett. Outra coisa é saber o que procurar. As lesões normalmente precoces, elas são lesões muito semelhantes ao tecido adjacente, são lesões discretas, são lesões pequenas e não dá para você fazer uma inspeção rápida, jogar o corante e acabou o exame. Você tem que fazer um exame detalhado, não confiar apenas no equipamento, nas cromoscopias para fazer o diagnóstico, mas demandar tempo e uma análise cuidadosa. Procurar pequenas alterações, tanto de cor quanto de relevo, procurar alterar os graus de insuflação, os ângulos que você avalia a mucosa, a incidência de luz, ela pode mudar e você encontrar uma lesão precoce numa área, como nós vimos nesse caso aqui, uma área pequena de coloração um pouco mais avermelhada, e à medida que nós fizemos a coloração com ácido acético, nós vimos essa área mais hiperemiada, e na magnificação nós vimos uma nítida alteração de vascularização nessa região. Então aqui, na verdade, nós tínhamos um paciente com displasia. Outra coisa é onde procurar. Existem umas áreas cegas no esôfago que eles sempre escondem pequenas lesões, principalmente na transição esôfago-gástrica. Nessa junção das pregas gástricas, é uma região de difícil avaliação. Na medida do possível, procure sempre fazer retrovisão. Aqui nesse caso, nós detectamos um adenocarcinoma intramucoso nessa área da transição esôfago-gástrica. Então, sempre pensar nas áreas cegas do esôfago. Outra item importante são os corantes, são as cromoscopias. A cromoscopia mais fácil e simples no esôfago de Barrett, principalmente quando você não tem nenhum equipamento de última geração, um aparelho que tem uma cromoscopia digital, um NBI, um BLI, então você usa o ácido acético. Ele é extremamente barato, extremamente eficiente. O que ele provoca é uma acetilação das proteínas celulares
Com isso, tem uma alteração espacial no núcleo e a relação proteínas citoplasmáticas e gera um efeito aceto branco superficial e também uma congestão vascular profunda. Isso leva a um enantema posteriormente e causando a perda daquele efeito aceto branco, principalmente nas áreas displásicas. Nós procuramos usar um ácido acético na solução de 1,5% a 3%, e você não pode simplesmente jogar, ver o efeito aceto branco, como nesse caso aqui, a mucosa bem esbranquiçada, e encerrar o exame. Essa perda do efeito aceto branco ela vai ocorrendo ao longo do tempo, e ela é mais precoce nos casos de câncer e displasias de alto grau. Aqui nós temos tempos em segundos, são menos que 3 minutos, você já tem perda desse padrão aceto branco. Quando você tem a metaplasia intestinal apenas, esse tempo é bem mais prolongado. Então, sempre dá tempo, 2, 3 minutos, vai olhando essa mucosa nessa região, vê se você vê pequenas áreas de coloração enantemáticas, coloração irregulares. Aqui nós vimos uma área, então, de coloração mais enantematosa, e à medida que nós fazemos novamente uma magnificação, nós vimos uma área alterada aqui nessa região. Aqui, no caso, nós tínhamos uma displasia de baixo grau. A cromoendoscopia com ácido acético, ela não só é sensível, tem uma sensibilidade de 92%, como ela é também muito específica, 96%, conforme mostrou essa meta-análise. Então, é realmente um corante muito bom para avaliação de esôfago de Barrett, e você tem uma capacidade muito alta de detecção de displasias e adenocarcinoma precoce nesse grupo de pacientes, com um corante tão barato e tão simples. Obviamente que, na medida do possível, e sempre que possível, nós vamos usar aprimoramento de imagem, usar o melhor equipamento que nós temos disponível. As tecnologias disponíveis para isso são tecnologias de banda estreita, inicialmente o NBI, posteriormente nós temos o BLI, e junto com o BLI já veio o LCI, que normalmente ele faz um contraste da mucosa e você consegue ver pequenas alterações de coloração, e isso pode te ajudar na localização de pequenas lesões. O aprimoramento de imagem, então, com a banda estreita, ele é diferente de acordo com a tecnologia. No caso do NBI, ele usa um filtro mesmo, que filtra os vasos, a luz, e só deixa passar 2 espectros de luz, o espectro azul, que ele tem um espectro de onda em torno de 415 nanômetros, e ele tem uma penetração mais superficial, então ele vai localizar principalmente, ele vai identificar principalmente os capilares, essa luz é absorvida pela hemoglobina na superfície dos capilares. Já o feixe verde, ele vai entrar mais profundamente, então vai dar uma coloração mais esverdeada, e principalmente você visualiza os vasos da submucosa. Então o que você procura sempre os vasos capilares, que vão estar as maiores alterações. Já o BLI, ele usa mesmo uma fonte de luz já direta, com uma luz mais curta, e não tem filtro de luz. Aqui nós temos um paciente com a área displásica, onde nitidamente você vê uma coloração bem mais escura nessa área da parede anterior aqui, com dilatação dos capilares. E se você comparar essa área posterior aqui, ela está bem mais clara. O primeiro estudo que surgiu comparando biópsias randômicas, pelo protocolo de Seattle, com a tecnologia por NBI, foi o estudo de Sharma, em 2013, no qual ele avaliou 123 pacientes no estudo de crossover. Ele fazia primeiro o estudo com NBI ou, eventualmente, o protocolo de luz branca mais a biópsia randômica. E esse paciente era, depois de 8 semanas, 3 a 8 semanas, ele era avaliado pela outra tecnologia. Com isso, você viu que foi capaz de detectar maior grau de displasia nesse grupo de pacientes com a tecnologia por NBI. Quando vocês analisam especificamente a displasia de alto grau e adenocarcinoma, ele é bem maior no NBI, mas não é estatisticamente diferente.
mas também você reduz bem o número de biópsias nesse grupo de pacientes. Uma meta-análise posterior, em 2013, na qual você envolveu 14 estudos com N de 843 pacientes, você vê nitidamente um efeito benéfico na cromoendoscopia, tanto na cromoendoscopia como na cromoendoscopia virtual. Baseado nesse grupo de endoscópios de banda estreita, nós temos diversas classificações, e todo o intuito delas são predizer as alterações histológicas que podem ocorrer naquele esôfago. Nós temos aqui, principalmente aqui, né, descritas 5 classificações, todas elas levam em conta o padrão de superfície da mucosa e o padrão de superfície vascular, se ele é regular, irregular, e ele vai combinando as alterações e classifica o esôfago de Barrett não displásico e o esôfago de Barrett displásico. Mais recentemente surgiu essa classificação japonesa no esôfago de Barrett, da qual eu gosto bastante. Ela pega uma lesão-alvo, faz análise tanto da superfície mucosa quanto da superfície vascular, ela classifica de acordo com pitch, se é um pitch redondo ou oval, ela classifica como pitch, é regular ou irregular, e você vai depois para a parte vascular. Se tem pitch invisível, você vai direto para a parte vascular. Não pitch, que eles chamam, são os pitches alongados, são os pitches vilosos, que na verdade traduz metaplasia intestinal, se é regular ou irregular, e na parte vascular realmente é o mais importante. Você primeiro vê se tem vasos invisíveis. Na medida que você vê que tem vasos invisíveis, você já pensa no adenocarcinoma. Nas áreas visíveis, esses capilares eles podem formar uma rede chamada NET, ou não NET, se eles não combinam. Esse grupo de vasos NET, eles estão associados a esse pitch redondo oval, que são principalmente a mucosa do tipo gástrica. Se há qualquer irregularidade nesse padrão vascular, ele é classificado como esôfago de Barrett displásico. Se esses padrões vasculares forem regulares, um esôfago de Barrett não displásico. É uma classificação bastante simples, exemplificando, nós temos aqui o caso da esquerda, o padrão de superfície, o pitch oval, o pitch regular, a superfície vascular também está visível, do tipo NET, né, forma uma trama de rede, é um padrão de distribuição regular, isso é o epitélio gástrico. Aqui nós já temos o padrão mucosa do tipo não pitch, né, que são padrão viloso, mas totalmente regular. A área vascular, você vê que ela é visível, é do tipo não NET, ou seja, não forma aquela rede, e tem um padrão de distribuição regular. Isso caracteriza a metaplasia intestinal no esôfago de Barrett não displásico. Aqui nós já temos na direita, o padrão de superfície ele é visível, só que ele é irregular. O padrão vascular ele é visível, do tipo não NET, não forma rede, e totalmente irregular. Aqui nós caracterizamos uma neoplasia. Aqui nós temos um exemplo disso, nós temos um paciente, nós estamos aqui usando o Blue Laser Imaging da Fujinon, no qual nós vimos uma alteração bem pequena no ápice dessa epitelização colunar, com vasos totalmente aberrantes. Esse paciente tinha uma displasia de baixo grau. Aqui outro paciente que tinha já um adenocarcinoma intramucoso, e quando nós fazemos a magnificação, nós conseguimos delimitar muito bem essa área displásica, com vasos aberrantes, distorcidos, área sem vasos, daquela área que é normal. Esse paciente tinha um adenocarcinoma intramucoso. E, como nós falamos anteriormente, associado a essa alteração endoscópica, nós lançamos mão da mucosectomia. Nós podemos ver pequenas alterações e direcionar as mucosectomias. Aqui, no caso, uma displasia de alto grau, no esôfago de Barrett muito pequeno, onde tinha uma pequena área irregular, nesse caso, totalmente plana. E outra importância das cromoscopias é que nós olhamos, por exemplo, um paciente com uma lesão deprimida, a primeira impressão de que nós temos é de que isso seja uma lesão neoplásica.
Mas quando você faz a magnificação e faz a cromoscopia virtual, nós percebemos que esse epitélio ele é bastante irregular. Esse paciente especificamente, ele fez diversas biópsias, chegou a fazer mucosectomias, e todas essas alterações foram focos esparsos de displasia de baixo grau. Ele chegou posteriormente a fazer um ISD, e no ISD também não mudou nada o diagnóstico, ele continuou com a displasia de baixo grau nessa região. Então, nem sempre uma área muito ulcerada, muito feia, significa neoplasia. Então, você otimiza o tratamento de IBT nesse paciente, vai acompanhando ele progressivamente, mas eventualmente evitar condutas muito aceleradas, né, no paciente que tenha eventualmente umas alterações ulceradas, principalmente. Aqui no caso, as lesões nodulares, nós temos uma lesão nodular do tipo 2A numa parede anterior, mas nós vimos adjacente a essa região uma alteração de superfície também, que nós conseguimos delimitar muito bem com o uso da magnificação e BLI. Então aqui você vê os vasos totalmente alterados em relação à mucosa adjacente. Esse paciente aqui foi feita a ressecção endoscópica por ISD, e nós tínhamos um adenocarcinoma intramucoso. Esse paciente tinha uma pesquisa de P53 bem alterada. Então o que nós temos de avaliação endoscópica que levar em consideração usa sempre o melhor endoscópio que você tem disponível, gaste tempo na avaliação desse esôfago de Barrett, procure por pequenas alterações, tanto alterações de relevo, de coloração, procurar usar com uma certa regularidade a cromoscopia, usar o ácido acético de preferência, e se você tem disponível, usa a cromoscopia virtual, usa a magnificação de imagem, mas também lança mão pós-magnificação, pós-cromoscopia virtual, lança mão do ácido acético. E só posteriormente você vai fazer as biópsias nesse esôfago, ainda pelo protocolo de Seattle. Aí mesmo com cromoscopia, com tecnologias, nós ainda detectamos alterações que são vistas apenas em biópsias randômicas, ou seja, apesar de toda a tecnologia, ainda não podemos dispensar essas biópsias. Isso ocorre principalmente, obviamente, nas displasias de baixo grau, mas acho que sempre que nós podemos otimizar o tratamento e fazer as biópsias de forma adequada, eu acho que isso é sempre benéfico para o paciente. Então, agradeço novamente a sua participação em mais uma aula da SOBED. Espero que sempre essas aulas tragam fonte de inspiração para que estudem, para que adquiram novos conhecimentos, para que façam o melhor exame para o seu paciente e sempre buscando novos conhecimentos e melhor aplicabilidade para que o seu paciente sempre se beneficie com a evolução tecnológica e a sua evolução profissional. Muito obrigado.